Na live de hoje, eu quero tratar desse tema paternidade superprotetora e ansiedade. Então, essa relação entre a minha herança parental e os meus sintomas de ansiedade, e também como nós, muitas vezes, como pais, superprotegemos nossos filhos e aí criando ansiedade neles, né? Então, essa paternidade superprotetora, muitas vezes os pais protegem os filhos de danos, de mágoas, de dores, de infelicidade, de experiências ruins, de rejeição, de sentimentos feridos, de fracassos, de decepções. Então, está muito associada, e os estudos mostram, ao comportamento ansioso da criança. E, na verdade, essa questão do limite, a experiência ruim, muitas pessoas com ansiedade têm uma certa ideia de que elas vão ficar felizes para sempre, como se nunca houvesse algum problema, como se elas não pudessem sofrer, não tivessem dores, né? Então, muitas vezes os pais removem todos os obstáculos dos filhos para que eles possam ter sucesso, incentivar o sucesso. Na verdade, os obstáculos, eles são uma forma de nós crescermos, amadurecermos, né? E às vezes a educação é tão superprotetora que a criança ela fica ansiosa diante dos desafios da vida mesmo. Então, muitas vezes, para você proteger seus filhos da dificuldade, você quer dar o máximo de oportunidade e aí prejudica, né? Então, essa conexão entre superproteção e aumento da ansiedade, a gente vê constantemente no trabalho da clínica mesmo. Esse termo de que muitas vezes os pais superprotetores, carinhosos, às vezes nós mesmos protegemos demais nossos filhos mesmo, né? Porque às vezes a gente tem coração mole demais e não quer proteger, não quer colocar limites, né? Então, o que demais a gente quer manter para os nossos filhos, é claro que está a salvo de danos de mágoas emocionais, né? Qualquer pessoa gostaria de fazer isso. Tem um termo em inglês que é helicopter parent, os pais helicópteros, que significa que é um pai que paira sobre o filho, pronto para intervir a qualquer momento quando for detectado algum dano. Esse termo foi usado pela primeira vez em 1969, num livro que chama Dr. Hein Ginott, Between Parents and Teenager, entre pais e adolescentes, né? E aí, essa criação de filhos por helicóptero, né, como se fosse ali você estivesse sobrevoando, já era um problema na época, agora é muito mais, né? A gente tem uma questão das redes sociais aí, fazendo que, muitas vezes, os pais querem manter os filhos seguros o tempo todo, né? E aí, os pais levam o filho para a escola, buscam na escola, levam o filho no balé, na ginástica, na academia, buscam também. Os filhos não têm mais como, não vão a pé para as coisas, não pegam ônibus, não se deslocam sozinhos. Os pais levam para o judô, para o karatê, para a natação, e voltam e buscam. É uma coisa assim incrível. Muitas vezes, nossos pais tivemos uma infância super mais aberta, onde a gente podia caminhar na rua, e talvez pela violência os pais queiram proteger ainda mais os filhos, mas muitas vezes, em algumas situações, não tem necessidade de você levar e buscar seu filho, né? Então, aquilo que os pais muitas vezes estão apressados em confortar uma criança que está angustiada por causa de um incidente leve, como ela caiu, ou teve uma decepção, os pais ficam aí muito protetores. Ou uma punição excessivamente rigorosa, né? E irracional mesmo. A aplicação de uma punição desproporcional ao crime que a pessoa fez, né? E aí isso acontece muitas vezes e traz esse prejuízo, a pessoa ficar insegura, instável. E um caminho muito propício para a ansiedade é essa instabilidade, essa incerteza, essa insegurança de que eu não posso sofrer, de que eu não posso ter dano, né? Eu tenho que ficar o tempo todo ali em cima do filho, o filho sendo protegido. Então, dá muita importância ao sucesso, principalmente a escola, nos esportes, enfatiza demais o sucesso, né? Você, às vezes, tem uma supervisão excessiva diante dos filhos, levando para tudo quanto é lado, ou senão uma restrição muito grande, não podem fazer nada, né? E tentar controlar os filhos, o ambiente das crianças, porque elas não podem machucar, não podem cair. Claro que tem que ter cuidado, mas com certeza alguns de vocês, como eu, brincava na rua, a gente caía, machucava, tudo bem, isso faz parte do nosso crescimento mesmo, né? Muitas vezes os pais excessivamente protetores estão tão envolvidos em todos os aspectos da vida da criança, inclusive nas decisões dela, né? Ela não pode escolher a roupa, ela não pode escolher o que ela quer, então
muitas vezes aprovam e vetam qualquer atividade, decisão que tenha a menor possibilidade de causar transtorno físico, psicológico, emocional, até mesmo espiritual mesmo. Então, ao invés de incentivar um comportamento investigativo, exploratório, os pais superprotetores lembram constantemente os filhos de que tem perigo ali, a dificuldade da vida ali, não é? Isso sempre leva os filhos às implicações negativas de fazer algo incerto ou arriscado. Então a pessoa fica insegura, né? Será que eu posso fazer isso? Não vai trazer prejuízo, né? E aí a criança sempre recebe uma mensagem forte de que o pai é a melhor pessoa para mantê-la segura, e que ela não consegue se colocar na segurança, né? Então é como se ela, criança, não é capaz, ou ela é incapaz de se manter segura. Então, pode haver também uma dependência de um sistema de punições e recompensas, muitas vezes punições rigorosas, irracionais, com ênfase excessiva no sucesso. Então, você cria os seus filhos ali para terem sucesso, nota 10 o tempo todo, e aí muito rígido, e a dependência desse sistema se torna uma maneira normal da criança avaliar e interagir o mundo. Então, tudo que sai do perfeito cria nela uma ansiedade muito grande. Também pais que criam um filho dependente, eles impedem a criança de assumir uma responsabilidade, de demonstrar autonomia. Os pais superprotetores criam filhos dependentes em vez de crianças independentes e autossuficientes. E muitas vezes não corrigem os filhos quando eles desrespeitam os mais velhos, quando eles têm uma má educação, com medo de ferir a criança, que na verdade é preciso dar uma educação naquele momento ali específico, né? Então, há muitos... claro que todo um desejo de proteger os filhos, ele pode ser positivo, mas desde que seja usado de uma forma adequada e com moderação. Às vezes, essa não compreensão dos limites faz com que a criança ela esteja muito insegura de si mesma, né? E é claro que se a criança estiver correndo um perigo real e significativo, é saudável restringir, mas também é saudável oferecer conselhos quando a criança solicita, sem precisar pedir, né? Então, a gente não precisa inserir em todas as decisões que a criança precisa tomar, a gente está ali dando pitaco da gente como pai, né? Então, embora essa intenção possa ser amorosa, elas podem correr complicações para a criança e transformar numa superproteção. E aí, essas crianças superprotegidas muitas vezes têm uma baixa autoestima, não confiam em si mesmos, desonestidade com as emoções, pode se tornar ansiosa socialmente, estilos de apego relacionados a muita dependência emocional, problemas com perfeccionismo, um desamparo aprendido, problemas com desempenho, né? Problemas com excesso de crítica, medo de fracassar, medo de assumir riscos futuros, tendência de agradar sempre as pessoas, tendência a mentir, se tornar materialista, manipulador, uma imaturidade, né? E baixa motivação para ter o sucesso. Qualquer frustração é grande demais, né? Então ela evita os desafios por medo de fracassar. E é claro que isso vai trazer um transtorno de ansiedade generalizada mesmo, né? Então não tem perfeição, mas vale esse alerta para que a gente possa realmente treinar como pais, colocar limite nos filhos, né? Muitas vezes a superproteção da criança exige que os pais sejam hipersensíveis a tudo que acontece com ela ao seu redor. Isso é impossível, né, da gente conseguir, né? Então o adulto ele vai modelar essa sensibilidade excessiva e a internalizar com a maneira de interagir com o mundo. A criança começa a interagir dessa forma. Muitas pessoas perguntam para mim assim, doutor Paulo, mas como que aquilo que aconteceu comigo na infância interfere na minha ansiedade? Claro, né, gente? A formação da nossa personalidade está ali até os 7 anos de idade, nós estamos formando a nossa personalidade. Então, é natural que você tenha essa ansiedade se você tem ali uma criação que te trouxe essa tensão, nessa superproteção mesmo, né? Então vale a pena estar atento para isso mesmo. Muitas vezes a superproteção dos pais, os pais acham que o mundo é um lugar perigoso e também modela a criança para isso. A criança pode aprender que uma idade muito precoce, que os fatores que ela internaliza ali, né, a partir dos 8, 7 anos de idade, que o mundo é perigoso mesmo, né? Então, se um bebê aprendeu com os pais a perceber o mundo dessa forma, ele vai ver o mundo sempre com esse comportamento de ansiedade mesmo, né? Porque o cérebro da criança foi treinado para ver a vida dessa forma, né? E esses padrões acabam se repetindo na fase adulta também.
Então, uma criança super protegida, ela passa a ter medo do mundo, ela evita qualquer situação que tenha sido mostrada como perigosa. Essa abordagem da vida fortalece a crença de que o mundo é tão perigoso que a criança precisa adotar comportamentos de ansiedade para se proteger dele. E aí esse comportamento excessivamente ansioso, de evitação, é incentivado pelos pais para que, né, que a criança evite situações onde estão sofrendo possivelmente algum tipo de dano, né? Então, muitas vezes as pesquisas indicam que a exposição ao estresse agudo de curto prazo beneficia o desenvolvimento do cérebro da criança. A criança pode passar por um estresse ali que vai ajudar ela a se desenvolver mesmo, né? Isso vai ajudar o sistema imunológico a criar uma camada de proteção maior, melhor, né? Claro que não é estresse crônico, mas é um estresse de curto prazo, que é natural na vida, um susto, uma queda, um brinquedo que não deu certo, uma frustração, né? Então, quando a gente mantém os nossos filhos envoltos num conforto, é, longe dos desafios que envolvem confronto, esforço físico, competição, medo e potencial de fracasso, a gente elimina as oportunidades de aprender e aprender a gerenciar esses problemas. E ele vai crescer de uma forma meio ansiosa demais mesmo. Quando a gente protege nossos filhos desses tipos de experiências, a gente aumenta a probabilidade que eles não tenham certeza de como lidar com situações como essas no futuro mesmo. Então, esses pais superprotegem, os filhos sempre dizem que relatam uma menor satisfação com a vida, com os pequenos prazeres da vida, uma menor confiança em si mesmo, uma menor classificação de bem-estar psicológico, uma falta de independência e habilidade de enfrentamento inadequadas, uma frustração muito grande, e aí, porque ele não teve exposição a eventos normais da vida. E quando isso acontece na vida adulta, ele gera insegurança e gera ansiedade, né? Então, essa mensagem de que os filhos percebem o pai e a mãe como superprotetor é que eles acreditam que eles não são competentes para lidar com as questões por conta própria ou sem ajuda, né? Então, a visão contínua da vida por meio dessa lente vai ter um desempenho baixo esperado, uma falta de vontade de atribuir às suas próprias ações qualquer sucesso na vida mesmo, né? Atualmente, a gente vive numa cultura onde a superproteção é mais incentivada do que nunca, né? Tem um livro, Greg Lukianoff, que é autor de um livro chamado The Coddling of American Mind. Ou seja, ele faz essa discussão ao longo do tempo, como que nós aumentamos a proteção que a gente acredita que os nossos filhos precisam, principalmente em resposta à maior exposição às informações sobre os perigos encontrados no mundo. Então, é um perigo ali. Muitas vezes os pais veem um perigo a cada esquina, nas mídias sociais. Isso faz com que a gente queira proteger os filhos o tempo todo, né? E, infelizmente, essas coisas acontecem muitas vezes, não é discutida, e aí esse entendimento que o mundo parece ser ainda mais perigoso do que é, né? Claro que tem perigo, mas também a criança ela pode lidar bem com esse perigo à medida que você confia, que você dá instrumentos para ela mesmo, né? Então, abordar esse tema é muito importante no dia de hoje, para a gente lidar com o estresse, principalmente dos adultos, mas também das crianças que estão ao redor aí, né? E aí, claro que existem perigos reais mesmo, e os filhos precisam ser protegidos. O que eu estou falando aqui é uma superproteção, um excesso, né? Onde muitas vezes qualquer risco pequeno, os pais correm ali para poder superproteger os filhos. Então, se você acredita que protegeu demais seu filho, ou que você foi superprotegido, vamos trabalhar na psicoterapia para que isso possa cada vez mais diminuir e que você possa ter equilíbrio na criação do seu filho, colocando limite e deixando ele viver as escolhas dele cada vez mais, né? Se você lembra, quiser agendar uma sessão online, contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail contato @pauloantonioalmeida.com.br, para a gente agendar uma sessão online, que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu vou entender as causas da sua ansiedade, tratar com as técnicas da psicologia cognitiva comportamental e do mindfulness. E ainda, o grupo de psicoterapia online, está aqui o chat no WhatsApp, clica lá nas minhas redes sociais todas e você pode entrar para a gente poder ter mais informações sobre o tratamento da ansiedade em grupo também, né? Vou responder algumas perguntas, lembra que nossa live é curta, não dá para responder todo mundo. E se você quiser aqui no YouTube, que eu